Olá, sejam todos bem-vindos. Estamos começando o RCE Talks, o videocast da RCE Digital, que fala sobre gestão, liderança e comunicação corporativa. E agora a gente vai falar com Bruno Malvesi, para quem ainda não conheceu, é o vencedor do Prêmio Jovem Empreendedor do LEAD Noroeste Paulista, que é o Prêmio Líderes Regionais 2025. Esse jovem que tem uma trajetória brilhante, né? Ele vai contar vários detalhes, mas por que eu gosto muito de falar sobre essa trajetória em específico? Porque no nosso interior de São Paulo, como em vários lugares do país, a sucessão é um passo que não é tão simples. E esse é um jovem que vem realmente fazendo com que essa palavra sucessão seja dita de boca cheia, né? É um talento, um cara totalmente inovador, que olha para frente, super agressivo naquilo que se propõe a fazer em relação a resultados. Então seja bem-vindo, porque a gente está fazendo uma série especial de ganhadores aí do Prêmio Líderes Regionais. Então agora é o Jovem Empreendedor e vamos fazer outros aí, tá? Obrigado, Marcos. Obrigado, RCE Digital, pela oportunidade de compartilhar um pouco com vocês dessa trajetória. Agradecer também a todos que votaram, né, e me ajudaram a ser eleito pelo segundo ano consecutivo como Jovem Empreendedor do Ano pelo Prêmio Líderes Regionais do Noroeste Paulista. Fico muito orgulhoso, muito satisfeito. E isso projeta e traz mais responsabilidade, né, para esse caminho que ainda está só começando. Ainda bem que você tem essa consciência de trazer mais responsabilidade. Quantos anos você tem? 37. 37 anos, então é jovem empreendedor ainda tem sou. até 40 anos, 40. Tem mais 3 anos a possibilidade de ganhar esse prêmio. Depois você passa para outro patamar, que é o empresário do ano. Ótimo. Não que você não esteja podendo concorrer a isso com grandes outros nomes aí. Você participa de um monte de podcast, só digitar lá Bruno Malvesi na internet, você vai ver a participação dele em todos. Mas, em função do prêmio que você ganhou, eu gostaria que você falasse, o que tem por trás desse prêmio? Quando você recebe um prêmio desse, e você vai avaliar o que tem por trás. Eu acho que o Prêmio Líderes Regionais é o Oscar aqui do nosso Noroeste Paulista, né? Nós temos muitas empresas, foram 100 e tantos bi ontem, né, Marcos, no evento. 110 bi. 110 bi. Então, veja a importância de ser projetado num ambiente como esse, dentro de uma região muito competitiva, né? Especialmente o nosso segmento é muito bom, empresas muito boas, então ter destaque através desse prêmio, ele é super importante, mostra que o trabalho está sendo bem feito, que tudo que nós fizemos, e aí são 10 anos de trabalho já aqui, quase 10 anos, né, dentro do Grupo Imper, isso vai gerando esse resultado, vai mostrando que nós estamos no caminho certo, muito embora eu ainda acredite que tem muita coisa para ser ajustada, muita coisa para melhorar, para que um dia eu me torne um empresário do ano de fato. Quando a gente brinca isso, lógico que você poderia ser o empresário do ano, é mais pela idade e a classificação. Claro. Mas assim, a gente sabe o peso que você carrega. Sim. Né? Até porque administrar uma empresa familiar, depois a gente vai contar um pouquinho aí alguns outros pontos, não é tão simples assim, né? Agora, falando de cultura de empresa, já que você é tão jovem, você tem que lidar também com pessoas diferentes, de perfis diferentes dentro da empresa. Como é que você trabalha esse posicionamento seu de CEO no desenvolvimento dessa cultura na empresa? Marcos, cultura são ações recorrentes, né, que não podem ser perdidas dentro do nosso negócio. Então, eu procuro não ter vínculos com cargos e nem com atividades propriamente institucionais, mas com ações de posicionamento e dar exemplo. Eu acho que nós, como líderes, independente do cargo que estejamos, necessariamente precisamos ser os exemplos das pessoas. Isso gera uma projeção de cultura diferenciada. Então, apesar de ser Ou seja, não é só impor. Não. Na verdade, é na prática as pessoas te vendo mesmo acontecer. Claro. Porque, olha, nesse mercado que a gente vive hoje, é muito fácil falar. Falar é muito fácil. O agir é muito difícil. Agora, e sustentar, a tua consciência em relação a isso é muito importante. Você precisa sustentar a ação, porque naturalmente as pessoas tendem, ainda que você empurre de uma certa maneira, se você não continuar fazendo e sendo o exemplo, elas tendem a voltar para aquela posição de conforto inicial. Então, o papel da liderança, ele está muito nessa constância de ações para que você consiga mostrar para as pessoas a necessidade delas evoluírem. E aí eu acho que é o grande charme, né? Eu, felizmente, me cerquei
de pessoas muito boas, muito melhores que eu nas funções em que elas desempenham, e isso gerou um movimento muito positivo de profissionalização do Grupo Imper ao longo dos anos. Eu acho que essa foi a grande contribuição que eu pude dar ao longo desses 10 anos, que eu não comecei como CEO da empresa, eu entrei como advogado, né, eu tenho uma formação jurídica. Depois eu vou falar sobre isso, porque advogado que vira CEO não é tão simples também. Exatamente. Assim, né? Agora, você tem um ponto, uma vez eu fiz um evento com o Fernando Henrique Cardoso que ele falava, né? Você como líder não precisa saber tudo. Realmente você tem que cercar de pessoas muito boas, que são as conhecedoras daquilo que você precisa. E essa conscientização que você tem de saber que você precisa ter esse time tão fortalecido e que você não tem que saber tudo no detalhe, mas o poder de cobrar, né, e de impor a cultura da empresa alinhada com a tua forma de agir, sua, do seu pai, que faz já esse processo há um bom tempo. Só que tem uma frase que você usa aí, que a gente pegou, que é: o talentoso nunca vence o disciplinado. Exatamente. Eu acho que meu pai sempre impôs um ritmo muito grande na minha vida acadêmica, né? Ele costuma dizer que ele era o treinador, e de fato é mesmo, mas ele esquecia que eu sempre estudei, eu sou naturalmente nerd, e isso me gerou um impulso adicional dentro da minha vida. Então, eu criei, Marcos, uma disciplina interna em busca do conhecimento. O conhecimento é o que me move. Então, eu, por exemplo... Você é um cara rato de livro mesmo, você gosta de ler. Eu tenho meta de leitura até hoje. Começo o ano, eu imponho, eu preciso ler 4.730 páginas, que são dá mais ou menos 20 livros por ano. Então, eu não deixei de fazer isso, porque eu acredito que essa... Metódico. Não, é que a soma de conhecimento com a resolução prática é o que vai gerar um movimento positivo dentro do nosso negócio. É tão importante isso que você está dizendo. Eu sou autor de quatro livros, né? E a gente vê como as pessoas acham que o conteúdo tem que entrar, sabe, de outra esfera, e não em buscar, né? E você gosta disso. Né? Eu preciso disso. Isso, na verdade, é o que me move. É a busca pelo conhecimento. Então, eu consegui colocar um pouco desse olhar dentro da empresa. Quando eu chamo as pessoas, e você participou, felizmente, de algumas das nossas reuniões, né, para um olhar mais estratégico, abrindo o campo de visão delas, para deixarem as leituras viciadas dos seus próprios departamentos e começarem a olhar a empresa como um todo. Um negócio muito mais vinculado a uma perspectiva de crescimento, a um novo posicionamento do negócio. Quer dizer, uma aprendizagem contínua, né? Exatamente. Você gosta de fazer na sua vida, mas também de estimular os outros. Uma das coisas que eu prego, que eu gosto mais nas características de uma pessoa, é a humildade dela de reconhecer que ela não sabe tudo. E isso gera esse movimento em busca de ser melhor o tempo todo. E eu não ligo quando a pessoa não sabe, Marcos. Eu ligo quando ela tem preguiça de buscar a resposta. Aí me deixa bastante incomodado. Não saber não é um problema. O problema é não buscar a resposta por diversas razões. Então, infelizmente, a gente sofre de uma maneira geral com estruturas de mão de obra no Brasil porque as pessoas não foram estimuladas a buscar o conhecimento. Tem uma frase que eu falo que é: tecnicamente todo mundo pode ser igual. Sim. Até porque você tem acesso a tudo. Mas o que muda um ser humano do outro é em relação às suas atitudes, ao comportamento. Ambições. Então não é o fato só. Existe o assunto. Você quer buscar? Você quer ler? Você quer trazer para a sua vida, a sua realidade? Né? O quanto daquilo que você lê, de fato, você se sente na obrigação de trazer para dentro da empresa? A minha leitura disciplinada, né, como você mesmo disse, eu gosto de usar muito a disciplina em vantagem em relação ao talento, porque a disciplina te dá a constância do crescimento. Eu pego o livro, eu anoto tudo, eu rabisco o livro inteiro, grifo e coloco num segundo cérebro, que é uma metodologia que eu aprendi que funciona muito bem. Geralmente nas reuniões de segunda-feira, reuniões de diretoria, eu aplico aquilo... Você fica lá? Eu anoto. Você traz? Preparo um roteiro, né? Eu coloquei uma lousa na minha casa. Você se organiza para isso mesmo? Tem que organizar, porque senão fica tudo muito solto, né? Que bom. Aí você não consegue aplicar. Me lembrou uma outra passagem. Eu estava num voo uma vez, aí coincidentemente eu caía do lado do vice-presidente do Geraldo Alckmin, e na época ele era governador do estado, e ele viajou para o Rio de Janeiro de avião normal. Né? E eu caí do lado dele. Gente, ele pegava o jornal, ele abria com a caneta, aquela caneta amarelinha, ele grifava assunto por assunto. Assim.
Aí eu achei aquilo muito legal, porque se a pessoa faz isso, é porque com certeza está guardando numa caixinha ou vai utilizar para uma coisa para fixar melhor. Exatamente. Porque tem gente que fixa melhor, realmente grifando, trazendo para o contexto aí. É a metodologia, né? Cada um cria exatamente a sua. Exatamente. Né? Bom, e não adianta nada você se estimular, você buscar conhecimento. O que importa e também tem por trás desse prêmio é o resultado que você vem conquistando. Né? O Grupo Imper, nesses últimos anos, cresceu aí mais de 20 vezes. Né? Você é bastante orientado para resultado, não só preocupação na saudabilidade da empresa, mas você coloca patamares bastante elevados e busca isso. Né? Fala um pouquinho para a gente da construção de como está esse ano. Marcos, nós já dobramos o tamanho da empresa do ano passado para esse ano. No ano passado nós já havíamos dobrado em relação a 2023. Então, as projeções nossas, elas são sempre baseadas em condições de crescimento. Claro que eu não vou impor um ritmo de crescimento suicida. Né? É sempre importante que nós consigamos definir de modo bastante estratégico quais condições teremos para chegar num objetivo que a gente almeja ser o ideal. Mas esse ano a gente tem uma perspectiva de passar dos 500 milhões de faturamento. Caramba. O ano passado foi mais ou menos 240, 250 milhões. Aí, ó. Não, eu vou aproveitar porque muita gente está fazendo, nesse momento, está fazendo plano ou tem que rever plano. E aí vem com aqueles percentuais, né? O mercado está difícil. O pessoal gosta, né? O problema disso, o problema daquilo. Aí qual é o objetivo de crescimento? 5, 10%. Nós estamos no Brasil, né? O mercado sempre vai ser difícil, nunca vai deixar. Não, mas é o que eu estou falando. O que importa é o teu comportamento e atitude em frente. Sim, senão, claro. Se você acreditar que tá e colocar 5 e 10, você vai ter ações para buscar 5 e 10. Quando você acha que tem espaço e vai buscar e se planeja para dobrar, as tuas ações vão ser para isso. Pode ser que não dobre, mas que você vai crescer muito, você vai. E orientação da mentalidade da empresa, né, Marcos? Porque se você pensar que você tem capacidade de crescer muito pouco, você age muito pouco, você dimensiona as suas atividades para isso, mas quando você vê uma perspectiva de crescimento maior, você empurra muito mais na direção de uma construção mais firme. Porque ainda que você não atinja 100% daquele objetivo, você vai fazer com que sua empresa cresça de maneira substancial até chegar nesse objetivo final. E o que importa é a consistência sobre isso. Exatamente. Né? E especialmente o nosso mercado, se você não lançar e não crescer, você está morrendo. Né? Porque o estoque vai acabando e aí nós, por exemplo, dimensionamos a empresa para ter mais ou menos de 5 a 7 lançamentos por ano e ter um tanto de canteiro de obras em metragem quadrada. A gente sabendo de todas as dificuldades que a gente enfrenta dentro da construção civil. Então isso tudo foi mapeado e vem sendo mapeado todos os meses, a gente já faz análise SWOT, entendendo quais são as ameaças, fraquezas, as nossas fortalezas e oportunidades. Como metodologia eleita para isso, criamos os planos de ação. Muitas vezes não conseguimos fazer tudo, executar, mas assim, o resultado mas tá lá. O resultado está na potência que a gente está colocando nas principais atividades. A gente vem de um período bastante difícil, que é da pandemia, né? O setor de construção civil tinha que se reinventar, fazer a grande diferença. Naquele momento, como é que você olhou? Você parou e se questionou se deveria ter essa agressividade, caminhar para um plano muito mais, né, potencializando isso ou aquilo? Como é que você se moldou frente a um período tão crítico que nós passamos? Marcos, como todas as ações básicas que a gente toma dentro da empresa, nós trabalhamos com dados, né, estatísticas, pesquisas. E no momento da pandemia, ficou tudo um pouco parado no começo, né? Não sei se vocês lembram, parece tão distante, mas não foi, né? 5 anos que nós passamos por aquele começo mais tumultuado da pandemia. Nós fomos colhendo uma série de informações de pesquisa, fizemos as nossas pesquisas internas, e naquele momento, nós dimensionamos os nossos lançamentos para uma tipologia de casa, né? Então, que fazia muito sentido porque as pessoas queriam sair de apartamentos, né? Que aquele momento estava claro isso. Exatamente. Né? As pessoas queriam sair de apartamento que viver em casa, ou seja, lugar mais aberto, né? Condição de viver mais próximo da natureza, o que for. Então, a partir dessas informações, nós adotamos decisões complexas, bastante corajosas, e especialmente naquele momento que vivíamos, né, que era um pós-cisão, você lembra bem como foi complexo para a gente, entendemos que era o momento de fazer lançamento de casas ali. Então, no meio da pandemia, nós fizemos o primeiro lançamento digital do interior de São Paulo, que foi o Raízes, que felizmente você ajudou a gente, participou e foi brilhante.
e deu uma projeção muito grande para aquela reconstrução da empresa. Eu lembro exatamente a tua frase. Ou dá certo, ou a gente já quebra antes. De uma vez, né? De uma vez. E deu muito certo. Graças a Deus. Então, Raízes deu essa projeção. E de lá para cá, nós lançamos dezenas de projetos, felizmente todos com bastante sucesso. E o que tem por trás disso? Por que você acha que os projetos, de fato, do Grupo Imper, você consegue traduzir em sucesso? A modelagem do nosso produto ela é diferente, né? No quê? No entregável para o consumidor, no resultado financeiro, no conjunto dos dois? Quando você trabalha o conjunto do projetado ao entregue, existe várias mentes por trás discutindo de maneira até assídua e pesada como que nós faremos o melhor produto para aquele projeto especificamente. Então nós não projetamos nada daquilo que nós não vivêssemos. Então, quando vamos discutir, eu e meu pai, especificamente sobre projetos, e aí traz toda a equipe técnica, a gente modela parede por parede, quina por quina. Como se fosse sua mesmo, se você fosse morar lá, aquela realidade daquele consumidor. Então, do econômico ao alto padrão, Marcos, a gente coloca a nossa família dentro da casa para ver se aquilo para em pé. Que é bem a cultura que seu pai ele carrega, né? E ele é muito bom, né? A visão dele de produto, de mercado, é muito apurada. Então, até para todo mundo entender, o Bruno entrou na companhia, você entrou na área jurídica? Entrei na área jurídica. No meio da crise do impeachment da Dilma, foi um negócio meio complicado. Era um momento muito ruim do mercado imobiliário. E depois, né, a empresa passou por uma cisão, seu pai ia caminhar solo junto com você, né? Você ia acompanhá-lo, mas ele como o cabeça, até o momento que você assumiu realmente como CEO da empresa. Exatamente. Né? Só que você tem um pé no jurídico. Tem. E hoje, tua cabeça é gestão 100%. É gestão 100%, mas ela me dá a minha trajetória jurídica, Marcos, aí fiz direito na USP, fiz 4 pós-graduações, né? Eu sou, como eu disse, eu sou nerd por excelência. Felizmente, isso me ajuda bastante. Me ajudou a ter previsibilidade de algumas condutas que poderiam dar muito errado. Eu trabalhei bastante com recuperação judicial, um dos maiores escritórios de advocacia do Brasil nessa área, então eu tenho uma visão muito clara do que não fazer, especialmente do que não fazer. Então esse exemplo negativo que eu tive em algumas empresas que eu fiz a gestão... na prática. Exatamente, eu olhei, eu vivi aquilo, a gente participava de elaboração de planos de recuperação judicial, então tudo isso me ajudou bastante e projetou esse sabor pelo negócio, porque é como você disse no começo da nossa conversa, essa transição do jurídico para o administrativo do negócio, ela não é simples, né? Porque o advogado geralmente ele não trabalha tanto esse que viés. Por te conhecer agora há bastante tempo, eu nem te vejo nessa cadeira jurídica. Eu gostava muito, viu? Gostava bastante. Eu sei que você gostava, mas porque você gosta de ler, você gosta de entender, mas assim, você tem uma capacidade de olhar e fazer a transformação daquilo e trazer as pessoas com você muito forte, né? Acho que ia ser um talento perdido se você não tivesse de fato caminhado com esse olhar mais de gestão, porque esse exemplo de sucessão que está acontecendo no Grupo Imper é o exemplo real, né? A gente vê muitos casos de filhos empurrados, a gente vê muito caso de filhos que tentam esse pedestal por posição, e a tua humildade não faz ser dessa maneira, né? Você entrou, sim, com a consciência do processo de mudança que precisava acontecer. O seu pai é mais conservador, você tem uma capacidade de olhar absurdamente pelo que vem de inovação, coisas diferentes, então você arriscou. E eu tive a oportunidade de ver uma última fala do seu pai numa reunião, o quanto ele vem aprendendo com você, nessa postura tão diferente das duas gerações, né? Agora, olhando todo esse contexto, você tem quantos funcionários? Hoje, por volta de 170 funcionários. Tá, você tem todo o trabalho de cultura, como você bem colocou, né? E é bem enraizado aí no formato Grupo Imper de ser. Qual é a maior dificuldade que você vive nessa gestão de pessoas? Eu acho que gestão de pessoas é a maior dificuldade que eu vivo. Como patamar completo. Exato, mas eu acho que a grande dificuldade, Marcos, é você conseguir incutir na cabeça das pessoas a necessidade delas buscarem ser melhores todos os dias. Infelizmente, as pessoas tendem a
uma posição de se acomodar. Eu tenho uma insatisfação inerente em relação aos negócios, né? Eu sempre acho que a gente pode fazer mais, que a gente pode entregar mais, que eu posso buscar mais e entregar mais também. Eu acho que... Você não se limita. Mais do que isso, além de não me limitar, eu não acho que eu tô bom e eu quero ser melhor. Então isso para mim é algo quase inato, eu busco isso o tempo todo. E eu gostaria muito de passar isso para as pessoas, eu passo em sua maioria. Mas é um esforço muito grande que a gente precisa fazer, né? Isso acaba tomando muito tempo, às vezes eu fico um pouco sem paciência. Mas acho que a comunicação das empresas, de uma maneira geral, elas não são muito bem feitas, né? Então, nossa empresa sofre ainda um pouco com esse processo. Nós já melhoramos muito, e você acompanhou bem esse processo, mas é algo que a gente precisa melhorar sempre, fazer a mensagem chegar clara para as pessoas. Pelos níveis que tem. Exato. Então, esse dia a dia relacional é importante, ser inspiração é importante, mas eu não posso deixar de cobrar, porque senão a coisa para. Não, um prêmio desse, o orgulho que você traz para uma companhia é muito grande. Você tem que saber potencializar isso. Eu trouxe... É por isso que essa comunicação tem que ser tão fluida e respeitando essas diferenças de entendimento que tem. Né? Esse trabalho da adequação da linguagem é extremamente importante. E eu trouxe muito esse prêmio, o Marcos, como, né, claro, as pessoas parabenizam efusivamente, porque é uma vitória incrível. Mas eu falei ontem, né, no meu discurso, eu sou um pequeno grão de areia dentro de uma estrutura muito grande e eu represento essas 170 pessoas. Né? Mas não pode ser humilde. Não pode ser humilde. Eu sei que você tem essa humildade em querer aprender, mas não pode ser humilde porque não é só o fato de ser um grão de areia. É assim, ó, o direcionamento da empresa está vindo da sua cabeça junto com as lideranças. Então, tem um peso grande, sim, no teu processo. Por isso que eu reforço. Né? É o papel de sucessão que vem acontecendo de maior visibilidade na nossa região aqui. Que bom, obrigado. E de resultados claros e objetivos. E a gente não pode parar, né? E não pode parar. Por isso que eu vou te dizer, hoje existem muitos termos no mercado, né? Que você fala de IA, essa velocidade tecnológica e tal. Como é que você, olhando o teu segmento, que às vezes é muito mais engessado para alguns processos, você acompanha essas tendências e tenta acelerar e dar mais velocidade? Marcos, existem dados, né, da McKinsey que dizem que a construção civil é o segundo mercado que menos se digitaliza no mundo. Ela só ganha da caça e da pesca, que eu nem sei como é que digitalizaria caça e pesca, mas é verdade isso. Mas porque como não, você vai saber onde está o peixe, porque o que mais a gente faz no Pantanal é ficar lá segurando, porque não sabe se está vindo peixe. Você que se tornou um pescador vai conseguir... pescador. Então, como que a gente traz esse olhar um pouco de inovação dentro do nosso negócio? Hoje, quem não está com a inteligência artificial está fadado ao fracasso. Né? É porque muitas coisas vieram e não se materializaram. Agora, a inteligência artificial não é que é uma passagem, não, já foi. Essa ficou. E vai se transformando e melhorando cada vez mais. Então, nós, em termos estruturais, criamos um departamento de automação de processos de inteligência artificial, trouxemos uma pessoa, trouxemos um gestor não é mais TI, é gestor de inteligência tecnológica, IT agora. Fizemos algumas transformações dentro de casa, plugamos empresas, estamos nos associando com alguns membros da APET, né, que é a Associação das Empresas de Tecnologia aqui da região, para buscar essa melhoria tecnológica dentro do nosso negócio, além das outras empresas que nós já usamos, como a TOTS, por exemplo. Esse é o teu papel, né? Exato. De ficar maestrando isso e, né, mas, assim, eu vou te dar um exemplo claro de coisas que são banais, que custam absurdos para a empresa e que uma pessoa ali dentro resolveu em 5 minutos. A gente estava tendo muita dificuldade com agenda, estrutura de agenda. Parece bobo, cara, mas não parece bobo, é um dos principais problemas que tem hoje dentro das empresas. E gerava um monte de conflito. E eu trouxe esse problema para a responsável do departamento de inteligência. Falei, cara, cria algum processo automatizado em que dispare essa agenda para várias pessoas, que todo mundo tenha a visão exata dessas ocupações. A gente já tinha feito um projeto, solicitado um orçamento para uma empresa, dava volta de R$5.000. Falou, é pouco. Essa pessoa criou em 5 minutos. Olha a diferença de você ter uma pessoa dentro do seu negócio te ajudando dentro dessa estruturação. Um aprendizado grande, né? As pessoas só não fazem porque não querem. Você tem o acesso de comprar,
mas você deu um passo diferente. Porque Faz dentro de casa. Faz dentro de casa. E aí você já está se pagando. Já se pagou. Então, assim, eu acho que são pontos, e isso eu dei um exemplo que é minúsculo, só que a hora que nós abrimos o leque, nós só dentro da nossa empresa, nós gastamos R$1 milhão por ano em sistemas. R$1 milhão por ano em sistemas. E tem muitos que estão redundantes ou em duplicidade. Aí cada departamento foi pedindo, como a gente não tinha uma centralizadora, virou um caos. Então, a nossa expectativa, por exemplo, é economizar mais de R$500 mil por ano com processos de inteligência artificial dentro do nosso negócio, que vão ajudar, além do custo, de você eliminar esse custo desnecessário, a melhorar muito a fluidez do nosso negócio. Então, a eficiência operacional hoje, ela passa pela inteligência artificial e as empresas precisam ter esse olhar para reduzir custo e criar velocidade e melhoria na tomada de decisões. Legal. Bom, para a gente terminar, eu vou reforçar esse papel da sucessão. E eu gostaria até, você participou de um evento comigo, onde a gente trouxe um dos jovens que está fazendo um papel junto a sucessores aí, o Theo Braga, que é um menino fantástico, filho do João Kepler aí, e que ele se colocou bastante claro de que ele não é o exemplo, até que não é esse o papel. O negócio dele é unir todo mundo para melhor aprendizagem, né? Mas, vamos lá, parece simples, mas não é. E o seu pai hoje adquiriu um respeito muito grande pelo teu processo porque viu, de fato, o resultado acontecendo, tá? Mas no início não é fácil. Nem um pouco. Como é que você, independente do resultado, você acha e você indica para todos começar esse processo de fazer com que o pai ou quem esteja acima dê mais oportunidades para que o seu resultado, aquele que está na sucessão, possa aparecer com mais velocidade? São vários caminhos e eu vou indicar o caminho que eu adotei depois de muita dificuldade de encontrá-lo, né? Porque, de fato, o começo ele foi bastante entroncado por uma diferença geracional claríssima e posicionamento de vida, né? Meu pai, como ele costumava dizer, ele tinha mais plano econômico nas costas do que eu tinha de idade. E é verdade, não posso negar. Ué, essa frase é boa também. É pesada. E então, toda vez que eu quis impor, não deu certo. E, de fato, ainda bem que não deu certo, porque talvez eu não tivesse maturidade suficiente para entender que a imposição não cria pontes. E aí eu precisava criar pontes. Conforme eu fui amadurecendo, Marcos, eu entendi que a confiança ela é construída. E eu precisava construir isso através de ações. Então eu fui pouco a pouco mostrando alguns resultados um pouco menores, criando condições para me apresentar de uma maneira mais robusta para o meu pai, para ele mais preparado e para ele entender que, tudo bem, eu posso deixar isso, posso dormir tranquilo que não vai fazer nenhum tipo de caquinha dentro desse processo. Claro, quando você coloca em risco uma empresa de quase 30 anos na mão de uma pessoa que não faz a menor noção, você tem algum tipo de problema, né? Você tem que pensar da maneira diferente. Você tem que ter segurança de fazer um movimento como esse. A empresa é uma coisa muito séria. São 170 famílias hoje dentro do nosso negócio. Que depende do teu negócio. Então, assim, a dica que eu dou, primeiro escute o seu pai. Escute o seu pai. Depois que eu comecei a escutá-lo, melhorou muito. Segunda coisa, haja para mostrar que o resultado você precisa entregar. Você precisa entregar o resultado. Sim, você precisa provar que você não é herdeiro, que você é sucessor. E até hoje eu provo. Até hoje eu preciso provar, inclusive para mim, que eu mereço estar na posição que eu estou. Isso gera impulso de crescimento e cria as pontes necessárias para que os pais confiem nas ações dos seus filhos. E eu tenho um privilégio enorme de trabalhar com meu pai. Eu não quero que ele se aposente, eu venho conversando com ele bastante, porque por vezes ele demonstra estar bastante cansado, e o nosso segmento é um segmento que machuca bastante, que judia bastante, e eu peço para ele ficar porque para mim é importante tê-lo como um racional. Ele é uma segurança. Ele também, é uma segurança. No fundo é assim. Ele é um racional. Se teu pai decidisse sair hoje da empresa, ela se tocaria? Sim, né? Porque todos nós somos substituíveis. Mas o teu pai lá, quer queira ou não, é uma segurança. Ele é um cara muito bom, né? Porque no que ele se propõe a fazer... Ele é sábio, né? Ele é o cara. Ele é sábio, meu pai é um cara sábio. Então, eu acho que criar pontes é o melhor caminho.
trabalhe, mostra resultado, escuta os mais velhos, escuta a experiência. No negócio, o estômago geralmente costuma gerar problema. É melhor você usar o cérebro mesmo para tomar ações, porque ações impulsivas que jovens adotam, e eu falo por experiência própria, geralmente trazem resultados ruins no futuro. Você pode resolver um problema imediato, mas os problemas, quando são resolvidos de maneira rasa, eles sempre afloram mais fortes. Então, idealmente, é melhor cortar o mal pela raiz, e só consegue fazer isso com inteligência e, às vezes, com o tempo, que é o que o jovem não gosta de esperar. Eu, especialmente, odeio esperar, mas eu entendi que é necessário em alguns momentos. E quem me trouxe essa visão foi meu pai. Muito bom. Para terminar definitivamente, o que a gente pode esperar do Bruno daqui 5 anos? Marcos, eu tenho um projeto claro na minha vida para os próximos 5 anos, e a minha vida profissional, óbvio, é a vida do Grupo Imper. O Grupo Imper tem os 5 maiores projetos imobiliários do Noroeste Paulista. Então, em 5 anos vão estar todos rodando, felizmente. A gente está todos em fase de elaboração de projetos e aprovação. Nós temos uma estrutura projetada de expansão para o Mato Grosso do Sul, que são mercados que atraem bastante do ponto de vista econômico. De oportunidade mesmo. Vão dar muito resultado financeiro para nós. E eu ainda quero estudar um pouco mais. Eu estou procurando mais algum curso para fazer, talvez até fora do Brasil. Aí eu tenho uma negociação muito clara com a minha senhora e com as minhas crianças para resolver. Mas eu vou buscar mais conhecimento para entregar mais e para um dia talvez ser eleito o empresário do ano. Você tem que pôr essa missão, esse objetivo, que é assim que a gente vai movendo a nossa vida. Bruno, casado, quanto tempo você é casado com o Roberto? 7 anos já. 7 anos, 2 filhas. 2 lindas. Quantos anos tem as 2? Uma tem 4 meses, não tá dormindo nada, vi de minha olheira, dá para perceber. E a Vitória, que é a Beatriz, né? A Vitória tem 2 anos e vai fazer 2 anos e 11 meses agora. É uma geninha, fora de base. É ele. É o Bruninho em pessoa. Mas por que é importante dizer isso? Que também quem conhece profundamente a sua vida. Você trabalha muito bem essa balança do profissional e pessoal, né? A Roberta sabe que ela tem o apoio que ela precisa. Sim. E você se dedica para isso. Você, inúmeras vezes, você está com o seu time na empresa e você fala, 6 horas eu preciso sair, porque eu preciso lá dar banho na Vitória ou minha terapia. Não, então, você tem essa consciência que você está moldando a vida. E quando tem que se entregar, você se entrega, dos 2 lados, né? Eu falo, não existe a balança ideal. Você sabe os momentos que você tem mais que envolver na vida profissional e outros mais no pessoal. Mas você consegue fazer essa trilha muito bem, né? Parabéns pelo prêmio, tá aqui, ó. Esse prêmio maravilhoso. Segura pra gente encerrar. Isso é mérito total de todo o seu talento. E como mesmo você disse, e é importante dizer, você não é um herdeiro, você é um sucessor. E o bom é que você fique mesmo com isso assim, te incomodando o tempo inteiro, herdeiro, porque você quer fugir desse estigma tão ruim criado no mercado. É horrível. A sucessão, ela é difícil, mas tem exemplos maravilhosos e você hoje é um dos principais exemplos aqui da nossa região. Que você continue prosperando, fazendo muito sucesso e leve esse teu conhecimento o Brasil inteiro. Esse podcast aqui, esse videocast, ele é uma oportunidade para todo mundo do Brasil te conhecer. Você precisa se mostrar mais e ajudar muitos outros sucessores nesse país. Obrigado, Marcos. Obrigado, RCE Digital, pela oportunidade. De fato, esse prêmio significa muito, né? Em dobro, né? Porque é o bicampeonato. Mostra que a disciplina está vencendo, felizmente, que as 4.730 páginas que eu leio por ano tá valendo a pena. Jus a isso. Tô fazendo jus. E agradeço pelo reconhecimento. Vou me esforçar mais para aparecer mais, para conversar mais. E espero que o Grupo Imper prospere tanto quanto merece, porque nós somos uma equipe muito forte, robusta, temos conselheiros maravilhosos como você, que estão dentro desse processo, e os nossos projetos realmente vão ser bastante diferenciados. Nós vamos apresentar coisas muito boas para o Noroeste Paulista, para o Mato Grosso do Sul. Podem aguardar, vocês vão falar bastante da empresa, viu? Valeu. Continue aí acompanhando a RCE nas suas redes sociais, em todas as suas iniciativas e projetos. Aqui você sabe de tudo mais atual sobre liderança, gestão, empreendedorismo, governança corporativa, todos os assuntos que o mercado está falando. Muito obrigado.